por essa noite, mais uma noite na tua presença, noite gloriosa, noite especial, noite em que nós nos encontramos aqui para exaltar o teu nome. E eu quero te pedir de uma maneira assim tão simples, da mesma forma profunda, fala com a gente. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala conosco. Por isso que Jesus. Amém. Dentro do texto que Deus colocou no meu coração para conversar com você nessa noite, dentro desse texto que eu vou estar ministrando, Jeremias capítulo 12, versículo 5, eu lembrei dos meus pais, por aquilo que eles foram em vida, tiveram um legado assim, debaixo da vontade de Deus, direcionado por Deus. E o texto que eu separei nessa noite para ministrar fala de um texto de superação. Porque a vida é superação. Todos os dias precisamos nos superar, todos os dias. Aí, para que a gente tenha o prazer, como o apóstolo Paulo e milhões de pessoas já disseram: terminei minha carreira, guardei a fé. Mas enquanto nós estamos aqui, existe uma missão na nossa vida, e a gente precisa encarar essa missão, aceitar essa missão para nós. Jeremias capítulo 12, versículo 5, eu achei esse texto assim, sensacional. Um texto que falou espetacularmente ao meu coração. Diz assim, Deus falando com o profeta Jeremias: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Quero ministrar uma palavra que tem por título: preparando-se para correr com cavalos. Jeremias, sem dúvida, é um dos maiores profetas já existente no mundo. Um cara com um emocional assim bem brilhante. Quando eu digo brilhante, é aflorado. Um cara bem emocional. Ele profetizou sobre o cativeiro de Israel, profetizou sobre a queda de Jerusalém, profetizou sobre a seca também no próprio país dele, conhecido como o profeta das lágrimas. Outros o chamam de o profeta chorão. Mas a sua vida serve como exemplo para mim e para você nesses dias. É um homem igualzinho a nós. Alguns teólogos dizem que o profeta Jeremias é um profeta psicólogo. E em virtude de todos os problemas que ele passou, Jeremias amargou muitos sofrimentos, porque amava a sua nação. Era um homem de Deus, um homem que tinha uma visão espiritual da vida sensacional. Diz a história que era um homem de poucos amigos. Aliás, profeta geralmente é homem de poucos amigos. Mas ele se entregou nas mãos de Deus e lutou até o fim. Porém, apesar dos grandes sofrimentos que lhe foram causados,
e sofrimentos que ele também viu com seus próprios olhos, ele lutou até o fim. Foi um cara que sofreu a solidão, foi um cara que sofreu o desprezo, foi um cara que viu todas as crises da sua nação, viveu crises em cima de crises. Quando nós temos duas possibilidades: a possibilidade de fracasso ou a possibilidade de triunfar sobre a crise. Nós escolhemos se vamos fracassar nessa crise ou vamos triunfar sobre ela. Porque assim como a história dos meus pais, a mesma história de Jeremias e as mesmas histórias de outros profetas, e a mesma história de milhões e milhões de cristãos nesse mundo, precisamos, vou decidir vencer essa crise ou vou ser vencido por ela. Nós não escolhemos muitas vezes passar por crises. Muitas vezes elas nos sobrevêm de acordo com a nossa história, a nossa vida. Porém, somos nós que decidimos se essa crise vai nos destruir ou não. Eu decido. Eu vou decidir o que eu vou fazer com essa dor, com essa crise, com essa angústia. Aprender a correr com os cavalos significa a vitória sobre as grandes batalhas dependem do seu desempenho sobre as pequenas lutas. Aleluia. Aí no versículo 5, no início, na parte A, Deus chega para ele e diz assim: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Deus queria que Jeremias entendesse o seguinte: o que você está passando nesse momento é como correr a pé com os homens. Se você não está conseguindo vencer essa corrida a pé, como você vai vencer uma corrida com cavalos? Ou seja, problemas maiores, crises maiores, batalhas maiores. Você consegue se colocar nesse negócio aí? Você tem conseguido vencer as pequenas batalhas da sua vida? Melhor, você tem conseguido vencer a si mesmo? Você tem conseguido vencer os pequenos desafios que estão à sua frente? Os pequenos são esses diários, que estão à nossa frente todos os dias. E a Bíblia compara, Deus compara, dizendo para Jeremias: esse tipo de crise é igual homens correndo a pé. São desafios, muitas vezes, fáceis de se lidar, mas muitas vezes a gente também não consegue lidar com eles. E Deus queria ensinar Jeremias que ele precisava superar as pequenas batalhas, superar os pequenos desafios da vida. Os desafios que você está passando hoje, eu vou ter que chamar esses desafios como homens que andam a pé. Porque se Deus permite passarmos por algumas situações na nossa vida, é que Ele está nos forjando para batalhas maiores. Ele está nos forjando para umas batalhas bem maiores para a nossa vida. Ele sabe do que nos acontecerá lá na frente. Por isso que as batalhas pequenas que a gente passa na nossa infância, na nossa juventude, em toda a nossa história, de acordo com esse texto todo que eu li, eu percebo em toda a história de Jeremias, Deus preparando Jeremias para coisas grandes, para grandes batalhas, para grandes desafios. Existe uma citação anônima que diz assim:
Aprenda a vencer um soldado, para então vencer um exército. Tem gente dizendo: eu vou arrebentar, eu vou vencer, vou superar. Mas quando surge a primeira tristeza, o primeiro fracasso, a primeira frustração, as decepções da vida, o que a gente faz com isso? O que a gente tem feito com os mimimis que a vida nos traz? O que a gente tem feito com as dores que a vida está nos trazendo diariamente? Como nós estamos reagindo aos desafios da vida? Como nós estamos reagindo às coisas negativas que nos sobrevêm diariamente? Como nós estamos encarando essas situações? Como o nosso emocional responde? Como? Esses dias eu tenho pensado assim muito sobre as batalhas diárias. Porém, também sou consciente, muitas vezes não conseguimos deter, paralisar, impedir batalhas diárias. Não temos poder sobre todas as coisas. Não temos. Mas essa semana eu estava pensando o seguinte: eu tenho poder sobre a minha reação. Eu tenho poder sobre mim. Eu tenho poder de como o que isso causará em mim. Eu tenho o poder de dominar a reação emocional. Eu tenho esse poder. A Bíblia me dá esse poder. O Espírito Santo me dá esse poder. E parece que dia após dia a gente vai sendo forjado, o Espírito Santo vai trabalhando na gente, forjando, fortalecendo o nosso emocional, para que a gente se fortaleça, para que a gente não esmoreça. Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, você está reclamando dessa batalha agora? São apenas homens andando a pé. Quero dizer uma coisa para você: lá na frente você vai encontrar batalhas com cavalos, um grande exército, grandes problemas sobrevirão sobre Jerusalém, sobre a nação, sobre a sua vida. Te pergunto, você é daquela que desanima logo na primeira frustração, na primeira decepção, na primeira falta de resposta de Deus? Como você reage? Como você vive? Como você lidar com isso? Você é daquele que abandona os amigos porque brigou com o amigo? Você é aquele que abandona o emprego porque brigou com o patrão? Você é aquele que abandona a igreja porque se decepcionou com a igreja? Se você quer enfrentar uma batalha grande, você precisa definitivamente decidir a vencer as pequenas, a resistir às pequenas batalhas da tua vida. O que Deus está falando para Jeremias é o seguinte: Jeremias, correr a pé é normal, mano. Isso aí todo mundo faz, cara. E você que está reclamando, quero dizer uma coisa para você, Jerê, vai piorar. Estou te forjando, estou te fortalecendo, estou te amadurecendo. Pega isso agora, em nome de Jesus. Quanto mais maduro você for, mais desafios maiores Deus te colocará. Vou te explicar. Algumas vezes somos impedidos de entrar em desafios maiores, não é por falta de inteligência, é por um emocional imaturo.
muitas vezes quer que a gente amadureça. Não é tanto inteligência, mas é amadurecimento, crescimento, para poder enfrentar desafios grandes na nossa vida. Por favor, nunca diga eu não aguento mais. Nunca diga essa frase. Se você diz que não aguenta mais, Deus não tem possibilidade de te colocar em desafios maiores. Deus não tem mais possibilidade em colocar você em coisas grandes. Continue correndo e lutando, seja forte. No dia da adversidade, o salmista diz, no Salmo 31, 24: animem-se, criem coragem, pois vocês estão confiando no Senhor. Aleluia! Só que, a gente lendo o texto, imagina você falando isso para alguém. Eu imagino esse salmista não falando como eu falei agora. Para mim, eu imagino o salmista motivando de uma maneira mais com audácia, força. Como eu vou animar o Vanderlei dizendo: anima-se, anime-se, animem-se, criem coragem, pois vocês estão confiando no Senhor. É muito diferente. E a gente precisa reagir àquilo que a palavra do Senhor diz para nós. Segundo, aprender a correr com cavalos significa não pare de lutar enquanto a missão não estiver totalmente acabada. Diga isso comigo, por favor, vamos. Não pare. Glória a Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Jeremias cansado, indignado, frustrado. Imagina agora Jeremias ao ponto de pedir exoneração do cargo de profeta. Me demita. Chega de ver tanta desgraça. Chega de ver tantas crises. Tem um texto, o cara era tão chorão, que tem um texto que ele estava amaldiçoando o dia que ele nasceu. Olha que aberração. Aí ele chega nesse texto, nesse capítulo 12, ele chega para Deus e começa a falar assim: olha, eu estou vendo muitos ímpios prosperando, estou vendo outras nações prosperando, e a gente? E você não se levanta em nossa causa? O que Deus responde para ele? Eu vou dizer para você: nada. Nada. É como se Deus dissesse para ele: não tenho nada que te responder. Deus pula essa conversa e começa a fortalecer a fé de Jeremias. Que coisa maravilhosa. Ele não tem resposta, olha só, tudo a ver com a gente. Ele não tem resposta quanto à crise e luta que ele está passando, porque nem sempre Deus é obrigado a me responder alguma coisa. Mas uma coisa que Deus faz incessantemente é me fortalecer. Algo que Ele faz sem parar todos os dias é me colocar de pé, é me motivar. Ele recebeu o encorajamento do Senhor para que tivesse mais fé para enfrentar as tribulações. O problema é que muitas das vezes a gente se encontra despreparados para as lutas da vida. Somos despreparados.
as lutas nos pegam de surpresa. Nós não pensamos no dia de amanhã, não pensamos nas lutas de amanhã. E muitas vezes esquecemos de nos fortalecer, para enfrentar o dia mau. A Bíblia muitas vezes fala sobre o dia mau, que ele vem. Mas nem sempre nós estamos preparados para o enfrentar. E essa semana, uma pequena oração que eu fiz com Deus, eu queria fazer com você. Eu disse assim, você pode repetir? Diga assim comigo: Senhor, que eu saia dessa luta, dessa angústia, desta crise, dessa dor, não ferido, nem castigado, mas forte, amadurecido e pronto para maiores batalhas, em nome de Jesus, amém. Simples. É o que a gente precisa pedir ao Senhor. E a gente não pode parar enquanto nós sentirmos a missão ainda é grande. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, mostra algo glorioso. Olha só o que Davi disse: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Segura aí. Quando Deus permitiu Davi lá atrás, um garotão pequenininho, cabeção, joelhinho, enfrentou um leão. Foi difícil? Foi, mas venceu. Tempo depois, Deus permite, diga comigo, Deus permite, pega essa, ele se encontrar com um urso. Foi difícil? Foi, mas ele venceu. Por quê? Porque Deus estava forjando, preparando Davi para enfrentar algo maior lá na frente. Daqui a pouco, anos depois, Davi se encontra com Golias. O que vem à mente de Davi? Venci um leão, venci um urso e vou vencer esse gigante. Caramba! Estou te induzindo nesse momento a você fazer uma retrospectiva e lembrar de tudo que você já venceu na vida. Quero te motivar a você lembrar de coisas que você venceu lá atrás, na tua infância, não sei. Deus te preparando para aquilo que você está vivendo hoje. E o hoje é a preparação para aquilo que você viverá no futuro. Diga: vou sobreviver para vencer novos desafios. Aleluia. Aprender a correr com cavalo significa: confie que Deus está no controle, embora as circunstâncias digam que não. Diga isso comigo, por favor, vamos. Confie que Deus está no controle, embora as circunstâncias digam que não. Deus tropeça em um segundo. Se você tropeça num liso, tranquilíssimo, o que vai acontecer quando você pegar a estrada da Gávea toda esburacada, cheio de motoboy, cheio de tudo?
Você entende esse negócio? Se a gente está reclamando do que a gente está enfrentando hoje, não enfrentamos de cara, como nós teremos a possibilidade de entrar em algo muito maior, de entrar em desafios que trará milagres para a nossa vida. Jeremias chegou num processo de depressão muito grande, que ele chegou a pensar que Deus havia abandonado a nação de Israel, abandonado a ele mesmo. E às vezes somos tentados a pensar da mesma forma: Deus distante, distante, distante. Deus só se relaciona com alguns prediletos, não é isso? Que a gente de vez em quando vai pensar erroneamente. E a gente não percebe que Ele está ali, conosco, do lado com a gente. E em todas essas situações, circunstâncias, Deus presente, Deus com a gente. É isso que Deus queria mostrar para Jeremias. Você está vendo muita coisa errada, não é, Jeremias? Sim. Isso não significa que eu não esteja presente. Da mesma forma, Deus disse para mim e para você hoje: às vezes as orações não são respondidas como um café expresso, e muitas vezes nem respondida como a gente gostaria que ela fosse respondida. Isso não significa que Deus não está presente. Deus está presente, cuidando de cada um de nós, porém da maneira dele, da forma dele, do tempo dele. Deus presente, nos fortalecendo, dizendo para a gente: olha, essa corrida que você está correndo, eu estou apenas preparando você para algo maior na tua vida. É um desafio, Senhor, é um desafio. Tudo bem, aguenta um pouco mais, aguenta as circunstâncias, aguenta a angústia, aguenta a frustração, aguenta a dor, porque eu vou te colocar no lugar de honra. No lugar de honra. Aleluia. Deus trazendo refrigério. Deus trazendo refrigério. Deus trazendo a sua presença, nos fortalecendo. Aí, para a gente terminar, eu vejo nisso tudo o retrato de Jesus. Jesus passou muitos anos andando a pé com os homens. Homens que deram muito problema, homens desobedientes, viraram as costas para ele. Ele sofreu, mas não desistiu. Ele sabia que naquele momento, naqueles 33 anos ao qual ele viveu, ele tinha um desafio de uma corrida com os homens que andam a pé. Por quê? Já existia uma promessa que Deus o honraria e lhe daria um nome que está acima de todo nome, e que ao nome desse Jesus se dobrariam todos os joelhos. Mas isso só acontece com pessoas que não olham para trás. Isso só acontece com pessoas que aceitam o desafio. Isso só acontece com pessoas que aceitam encarar. Aí, João, apóstolo João, ele relata algo acerca de Jesus que eu acho glorioso. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim: vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Jesus cavalgando, Jesus sendo honrado.
Vou dizer para você, terminei. É o que nos espera. É o que nos espera, o céu. O céu nos espera. O céu te espera. Mas encare essa corrida, encare essa jornada, encare esse desafio, que um dia você será honrado nas alturas, nas alturas. Aleluia. Então, é estar na corrida, peito erguido, e dizer: não vou desistir. Vou entrar em grandes desafios e serei honrado para a glória do meu Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz amém e amém. Você pode se colocar de pé?